Oi, pessoal, eu vim fazer um pedido muito importante para vocês. A gente acabou de atingir a meta de 60 mil seguidores e a gente fez uma continha. Se cada seguidor conseguir doar R$160 para o Arthur, a gente consegue atingir nossa meta. Então, se você tem amigos, tem familiares, pessoas que gostariam de ajudar, entrar nessa corrente com a gente, entre em contato com essas pessoas, mostrem a história do Arthur e nos ajudem. Se você não tiver o valor, ou alguém que tiver e quiser ajudar a completar o valor, se cada pessoa doar R$160, a gente consegue. Vamos tirar o sofrimento do Arthur. A gente tem pouquíssimo tempo, mas o Arthur precisa muito de vocês, muito de todos nós. E com fé em Deus e a união de todos, a gente consegue. Então, se cada seguidor conseguir R$160, a gente consegue atingir nossa meta. O Arthur precisa de vocês. Vamos tirar esse sofrimento juntos, vamos tirar esse sofrimento do Arthur. Olha, como eu disse na abertura, gente, nova pesquisa do Instituto Datafolha apontou que Jair Bolsonaro está com a melhor avaliação desde o começo do mandato. Atualmente, 37% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom. Na pesquisa anterior, feita em junho, esse índice era de 32%. Temos aí, portanto, um crescimento de consideráveis 5 pontos percentuais. Outro dado positivo para ele é a queda na curva de rejeição. Ela caiu de 44% para 34%. Índice de brasileiros que consideram o governo ruim ou péssimo. Antes de passar a bola para o Zé, para o Joel e para o Adriles, eu quero saber o seguinte do Vini. Ô Vini, desse jeito vão reeleger mesmo o Bolsonaro? Pois é, Paulo, olha, para o filho do presidente Eduardo Bolsonaro vão sim, até porque ele acredita que esses rótulos que ficam colocando no pai, de fascista, de ditador, esses rótulos só contribuem para que o Bolsonaro aumente a sua popularidade. Foi isso que ele disse ontem em entrevista ao programa Pânico, aqui da Jovem Pan. Vamos ver o trecho. Isso daí salta aos olhos da população. Esse pessoal não está entendendo que eles estão reelegendo o Jair Bolsonaro. Isso vai criar uma revolta e vai dar um efeito rebote na eleição de 2018. O Alexandre Garcia mesmo já falou. Esse pessoal não entendeu o que aconteceu em 2018, estão dobrando a aposta, tentando reafirmar novos rótulos no presidente Jair Bolsonaro. Não deu certo e não vai dar certo em 2022. Uhul! Pois é, Paulo, o Eduardo Bolsonaro falava aí sobre a questão dos antifascistas, né? As manifestações que tiveram acerca aí dos antifascistas, que segundo ele querem apenas criar aí um clima de instabilidade para atacar o presidente Jair Bolsonaro, mas como vocês viram, ele disse que essa estratégia não vai dar certo. Muito bem, Zé Maria Trindade, a nossa presença sempre ilustre e diretamente de Brasília. Ô Zé, queria aproveitar o teu conhecimento político para te fazer duas perguntas. A primeira, como é que você avaliou o resultado dessa pesquisa? Queria que você trouxesse uma análise sua disso. E também dessa fala do próprio filho do presidente da República. Vão reeleger mesmo o presidente Bolsonaro do jeito que as coisas estão indo? Esse é o quadro, essa é a tendência. O Adriles pode testemunhar aí que eu já falava isso há 3 dias atrás. Ontem eu fiz uma explanação completa dessa pesquisa. Existem outras pesquisas estratificadas na mesa do presidente Jair Bolsonaro, indicando exatamente isso aí. Olha, o presidente Jair Bolsonaro saiu daquele cercadinho, parou de fazer aquelas agressões diretas ao Supremo, ao Congresso, entrou no novo sistema, andou pelo país e, principalmente, fez um projeto que é muito bom, derramou dinheiro pelo país inteiro. Isso é muito dinheiro, mais de 150 bilhões de reais. Me dizem prefeitos que chegam aqui em Brasília de que a cidade mudou. Isso mudou os cantões do Brasil. E eu antecipei também a mudança no perfil do eleitor do presidente Jair Bolsonaro. O Norte e Nordeste estão apoiando o presidente, principalmente o Nordeste. Ele passa na frente do ex-presidente Lula. Chupa que a cana é doce, meu filho. Lá era um lugar assim, onde o ex-presidente Lula dominava. Por outro lado, o que surpreende nessas pesquisas é de que o Mandetta está crescendo surpreendentemente e ultrapassa Dória, ultrapassa outros candidatos famosos aí, como Luciano Huck e outros, entendeu? O Mandetta, não se sabe por que, está crescendo.
Agora, a presença do presidente Jair Bolsonaro indica isso, uma reeleição garantida. Aí, vão dizer, é um Bolsonaro. Não, estou fazendo uma análise do que está pela política. Houve um momento que eu disse aí, olha, o Bolsonaro não será eleito, e não seria naquele momento. E aí houve essa definição que o deputado Bolsonaro disse aí no Pânico, e é verdade. Só que é o seguinte, cada eleição é diferente da outra, não dá para repetir estratégias e eleições. A realidade que se impõe, e eu estou de novo falando isso com base nas pesquisas, é que o presidente está mudando o perfil do eleitor. Isso é claro, é claro. Então, assim, aquele eleitor radical que catapultou lá o presidente Jair Bolsonaro, ele já não é mais o principal eleitor do presidente. Agora mudou, e esta estratificação melhorou e facilita ainda mais a possibilidade de reeleição. A grande dúvida é a seguinte: a eleição será em 2022. Há muito tempo aí. O presidente está se precavendo. Aprovou ontem, e isto é uma novidade por aqui, o programa que se chama Pro Brasil, que tem vários eixos, e no eixo Ordem e Progresso prevê mudanças na legislação e a criação de um programa social muito importante, o Renda Brasil. É um Bolsa Família turbinada. Hoje o Bolsa Família paga R$180, será de R$330, maior, atendendo mais pessoas, com facilidade de entrada, ou seja, outro canhão político. Então, a pergunta é se haverá fôlego até 2022, mas o quadro de reeleição está perfeito e fotografado. Perfeito. Mas você sabe, Zé, que eu estava pensando, você falou do crescimento do Mandetta, eu tenho uma explicação para isso, é a Adrilles Jorge. A Adrilles Jorge fala de Mandetta aqui todos os dias. E quer saber por que Bolsonaro cresce também? Quer saber, Zé Maria? Por causa do João Pinheiro. João Pinheiro, você se considera um culpado pelo crescimento de Bolsonaro nas pesquisas? Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Longe disso. Inclusive, não estou na categoria lá que o Dudu, o Bolsonaro, falou, né? Dos que chamam de genocida, de fascista, não sei o quê. Eu procuro, quando critico, nem sempre critico, mas quando critico, procuro fundamentar bem e usar os termos justos. Sim. Preciso, velho. Tá bom. E a gente está vendo uma continuidade das tendências que pesquisas um pouco anteriores estavam captando já, né? A rejeição caindo, o apoio subindo, e subindo principalmente entre as camadas mais pobres da população e nas regiões mais pobres, aí, como no Nordeste. O Bolsonaro descobriu uma mina de ouro política, né, que é o auxílio emergencial. Ele vai tentar, de alguma maneira, perpetuar isso na forma do Renda Brasil, mas isso garante a ele essa grande popularidade, mas tem um problema também, né? Tem toda essa agenda do Paulo Guedes de ajuste fiscal. E o Paulo Guedes está lhe dizendo, olha, presidente, não se deixe seduzir por quem está te dizendo o contrário. Se você furar aí o teto, se você não botar ordem nas contas públicas, não vai ter popularidade, não vai ter um governo de sucesso, você vai afundar forte com isso. O Bolsonaro ele vai ter que descobrir o equilíbrio entre isso, o equilíbrio entre políticas. Veja, tem muita gente que critica, né, que diz, ele está comprando votos com auxílio. Eu não vejo dessa maneira, eu acho que é totalmente legítimo, é um programa social que atende a necessidades da base da pirâmide brasileira, que tem muitas necessidades, então acho perfeitamente natural e racional, digamos assim, que sim, ele está fazendo esse programa social, ele ganha popularidade. Ele vai ter que descobrir como é que ele vai equilibrar isso com uma necessidade do Brasil de ajustar as suas contas. O momento atual, ele é diferente de 2005, ali quando o Lula estava implementando o Bolsa Família, porque ali tinha muito espaço fiscal, a economia não estava dando esse problema. Hoje em dia, a coisa é mais difícil. Vai, no mínimo, exigir aí muita criatividade e descobrir de onde é que vai cortar. Ô Adrilles, é exatamente por isso que eu sou contra a reeleição. Para mim, essa é uma das maiores pragas políticas que nós temos no país. Nós estamos em 2020 discutindo 2022. Não, eu sou contra a antecipação populista da reeleição. Acho que a reeleição, na verdade, a gente tem um mandato expandido de 8 anos com uma espécie de recall
no meio do mandato, né? Então, se o presidente é aprovado, ele vai ser reeleito. Eu acho que não tem grandes problemas em relação à reeleição em si. O problema é como ele é feito no Brasil. Mas vamos lá. O presidente, ele tem uma série de cabos eleitorais, né? A grande parte da grande mídia, o STF, ex-ministros que o acusam de genocida, nazista, fascista, esse tipo de coisa, não cola. E não cola, sobretudo, com um eleitorado mais pragmático, mais esclarecido. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Que percebe, por exemplo, quando chamam de responsável por 100 mil mortes, sabem que são os prefeitos e os governadores que foram responsáveis pelo combate à pandemia, né? E o Bolsonaro, eventualmente, amadureceu como político. Ele está exatamente respondendo a esse eleitorado mais pragmático. Ele ficou bonzinho, entre aspas, mais articulado. Ele percebeu que para governar não adianta só apelar diretamente à população contra as outras instituições. Ele está sendo atacado, brutalmente atacado, e não responde. A resposta dela é efetivamente uma razoável administração dentro das condições que a gente tem. Não é populismo dar dinheiro a uma população que ficou trancafiada em casa por um desespero isolacionista, irracional e desmedido e desarticulado de prefeitos e governadores. Então a população está percebendo que ele está fazendo o possível dentro das contingências. Está percebendo. Eu não acho que a população vai ter uma demanda tão liberal assim de corte de gastos, porque a população principalmente não entende esse tipo de coisa. Ela está percebendo que ele está fazendo as coisas segundo as possibilidades concretas que ele tem. Está dando dinheiro às pessoas que não têm possibilidade sequer de trabalhar. E tem ainda, sobretudo, um núcleo duro de apoio dele, que se o Bolsonaro enforcar a própria mãe, não sai. É aquela parcela conservadora que se sente ofendida permanentemente por essa esquerda identitária do tipo Marilena Chauí, que diz que a classe média é terrível, é canalha, é escrota, é fascista, é racista, é nazista, ninguém aguenta mais isso. Somado a isso, o eleitor pragmático está percebendo as boas ações efetivamente maduras do presidente, que não está mais se engalfinhando em brigas desnecessárias. Quem está brigando com ele é a mídia, a grande mídia, que o chama de genocida, são os ministros do STF, que o chamam de nazista. Enfim, essa imaturidade que havia no presidente foi catapultada aos seus inimigos de maneira estratosférica. Isso tudo, essa série de contingências, tem elevado a popularidade do presidente. Vini, você quer falar? Não, eu só estou acompanhando pelas redes sociais aí a repercussão dessa pesquisa Datafolha, Paulo, e fico impressionado como dessa vez, até para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, a Datafolha foi precisa. Dessa vez está corretíssimo. Caralho! Todos os dados, ninguém está desqualificando a pesquisa. Eu não acho, não. Dessa vez foi uma pesquisa justa. Não acho, acertou não. em todos os números. Eu não acho, não. Se é 37 aprovação, pode ter certeza que é um 64. Gente, vamos dar uma olhada no que... Deixa eu só dar uma olhada no que a nossa audiência, as nossas excelências estão falando aqui no Twitter. Hashtag Dória no Morning, o André Machado está dizendo o seguinte: eu gosto de separar o desempenho do governo e do Bolsonaro. Governo bom, Bolsonaro regular. Ô Zé, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque ontem surgiu uma notícia, um papo de que o Gilmar Mendes vai fazer uma live hoje com integrantes do MST. É isso mesmo? Lá na minha cidade, Medina, lá em Minas Gerais, diz o seguinte: quem se mistura se parece, né? E não é só MST, tem o presidente da OAB, o Santa Cruz, reuniu um grupo ali de esquerdistas para fazer. E é um grupo com demandas sociais que tem que ser compreendidos. Nesse sentido, eu acho positivo o Gilmar Mendes conversar com eles. Não é fingir que eles não existem, não é tratar como grandes terroristas, nem nada disso. Vamos conversar porque são pessoas reais, muitas, inclusive milhões de pessoas, com demandas sociais legítimas, num país que é um dos países mais desiguais do mundo, com muita propriedade inutilizada, assim, abandonada. Ok, Adrilho Jorge, curto, por favor. Joel, você é um homem de centro-direita realmente muito peculiar, enfim. Se você discorda do método de apropriação indevida de propriedades privadas, quer seja casas ou propriedades rurais, você discorda dos movimentos em si. São movimentos que são cooptados por uma esquerda marxista agressiva, que quer impor o terror, que quer se colocar como um Estado alternativo. Isso é absurdo. Agora, olha a situação... Agora, deixa eu falar.
Agora, lógico que são. Olha a situação da esquerda progressista brasileira. Se apropriar da figura esdrúxula de um Gilmar Mendes, o maior reacionário do judiciário, um homem garantista da impunidade, que solta bandidos de colarinho branco. É essa a voz do progressismo brasileiro. Não é à toa que eu chamo de pseudo-progressismo. Um homem que representa a justiça vai falar com os fora da lei. Aí esse progressismo quer encampar quem? O Felipe Neto, um youtuber imitador de foca, porque tem milhões de seguidores, que não acreditam em rigorosamente nada que está dizendo, que mudou de lado simplesmente para regimentar um rebanho. Ou seja, aí o progressismo quer regimentar um rebanho de uma população que quer ficar contra o Bolsonaro, porque tem ódio ao governo, esse pseudo-progressismo, e aí se alimenta de vozes de youtubers, de ministros garantistas que roubam a possibilidade da punição justa a ladrões de alta estirpe. Aí vem o Adriane Jorge, para concluir, por favor. O outro ministro e fala das possibilidades de indiciamento, de abuso religioso nas eleições. Não é à toa que o Bolsonaro está explodindo em popularidade, gente. Essas pessoas são cabos eleitorais diretos do Bolsonaro. Porque é ridículo essa situação. Gilmar Mendes, herói da esquerda e do movimento Sem Terra. Durmam com essa. Ótimo. Joel, para fechar, vai. Eu tô achando interessante esse movimento dos ministros de conversarem com pessoas. Teve o Barroso com o Felipe Neto, já teve o Barroso com o jornalista lá, esqueci o nome, Alexandre... Esqueci o sobrenome, enfim, um jornalista ali que dá as opiniões polêmicas da direita, Alexandre Garcia, da direita ali. Exatamente, agora o Gilmar Mendes com o Sem Terra é interessante. E veja, o Sem Terra, só para deixar claro para as pessoas aqui, não tem nada de marxista. Ele é um movimento de reforma agrária, baseado... O líder é marxista. Não, o líder deles é marxista, os princípios do Sem Terra, eles vêm, inclusive, da doutrina social da Igreja Católica, que defende isso também. Não é ultracapitalista, mas também não é marxista, e não é à toa que quem foi o primeiro presidente a fazer reforma agrária no país? Joel e... Primeiro presidente da ditadura militar. Primeiro princípio básico do liberalismo, propriedade privada. Para de ser liberal do Kremlin, propriedade privada é sagrada. Um sistema liberal, você não pode invadir, isso é terror, isso é fora da lei. Função social é uma abstração vazia. Você pode falar qualquer coisa, ter função social, pode invadir até a Jovem Pan aqui e falar que não tem função social, que o nosso discurso não se coaduna ao socialismo estratificado do pseudo-progressismo brasileiro. Senhores, eu realmente vou ter que deixar essa discussão para depois, porque nós temos um assunto que nós não podemos deixar de falar. A cantora Pablo Vittar foi denunciada por exercício ilegal da Esse é imprescindível. De educador físico, gente. Que história é essa, Paulinha? Conta pra gente. Boicote ao Paulo. Vai, como se o Paulo que tivesse... É culpa do Paulo e do Arcon, do nosso produtor. É o Arcon. Vocês estão de sacanagem! Vocês estão fazendo o que aí como diretor? Seu Serruela! Seu Zoreiudo! Não, ainda dá. Dá é o caramba, xará! Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé, comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Só pra deixar claro aqui, eu só vou cumprir meu papel entregando. Vai lá, meu amor. Interrompendo essa grande discussão que talvez estivesse, não sei, abaixando ou elevando a audiência ao grande mistério. Então vamos lá, porque a cantora Pablo Vittar vai levar nossa libido. Foi denunciada pelo exercício ilegal da profissão de educador físico. Pelo Conselho Regional de Educação Física. Paulinho, muito obrigado pela oportunidade, meu abraço a você, a todos que participam aqui do Morning Show e também aos ouvintes e internautas. Eu estou em quarentena em casa, juntamente com Bia, minha esposa, cumprindo a orientação médica para os 10 dias de quarentena, mas assintomático, sem nenhuma dor, sem nenhum efeito, apenas cumprindo o isolamento conforme determina a ciência. Obrigado pela solidariedade, Paulo. Perfeito, governador. Governador, o senhor disse que não está tomando cloroquina. Qual é a medicação que o senhor está tomando? Nenhuma medicação, apenas fazendo a quarentena. Sim. Estou absolutamente assintomático, não tenho dor alguma, nenhum sintoma. A orientação médica é apenas cumprir a quarentena. Perfeito. Governador, e onde o senhor acha que o senhor pegou? Porque a gente sempre vê o senhor extremamente cauteloso. Acho que nessa pandemia eu nunca vi o senhor sem máscara. Onde é que o senhor acha que o senhor pegou a Covid? Paulo, uma boa pergunta. Eu não tenho ideia.
porque sou muito cuidadoso, você mesmo acaba de observar, eu tenho usado máscara desde aliás, praticamente quase que do início. Recentemente, uma matéria publicada no jornal New York Times, Vinícius declarou Jair Bolsonaro como um dos 4 dirigentes mundiais mais perversos e sem compaixão durante o período da pandemia do coronavírus. Ele, o ditador da Nicarágua e 2 ditadores da Bielorrússia. É um quadro e uma posição bastante desconfortável para o presidente do Brasil. Ok, Adriles. Governador, muitíssimo bom dia. Eu queria saber do senhor como o senhor avalia a denúncia que pesa sobre o seu secretário de Transportes, que teria recebido R$1,5 milhão em Caixa 2 e cometido fraudes na Fiocruz quando secretário de Saúde em Goiás. Uma outra pergunta para complementar. O senador Cajuru denuncia o senhor, em parceria com o ex-governador Marconi Perillo, de ter agido em favor da soltura do secretário junto a Gilmar Mendes. Como é que o senhor se pronuncia frente a essa acusação? Adriles, começando pelo senador Cajuru, ele é uma pessoa, vamos dizer, destemperada, desqualificada para fazer esse tipo de acusação. Faz o menor sentido. Ele usa, inclusive, do mandato que recebeu do povo do seu estado de Goiás e da sua imunidade para fazer ataques não apenas a mim, mas a todas as pessoas que ele classifica como desafetos. É um mau exercício do seu mandato. Não, nada a ver, irmão. Deveria estar lutando pelo povo de Goiás, pelas boas causas, para ajudar os mais pobres e os mais humildes, e o que ele faz na tribuna do Senado permanentemente é atacar os seus desafetos, protegido por essa imunidade que ele tem. Mas comigo, ele vai sofrer as consequências, pois eu entrei com 3 ações judiciais contra ele. Eu não aceito receber ataques de ninguém, nem aqueles que alegam a imunidade para fazê-lo. Comigo, se não provar o que está falando, vai pagar na justiça. Em relação ao outro tema do Alexandre Baldi, nada vinculado ao governo do Estado de São Paulo, Adriles, você não fez essa menção explicitamente, mas eu faço aqui. Portanto, nós não temos nenhum juízo a fazer em relação ao secretário Alexandre Baldi.